Eu vou conversar com o escritor Paulo Resutti, que escreveu a respeito do relacionamento amoroso entre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, com cartas inéditas. Sabem, eu vou pedir para ele contar como é que o próprio Dom Pedro se denominava em relação à Marquesa. Por favor, Paulo Resutti. O livro, como é que se chama o livro? Titília e o Demonão. O Demonão? É. Era assim que ele se assinava? É, um dos, né? Ele também chamava Fogo Foguinho. Aqui, o Fogo Foguinho. O teu Fogo Foguinho? O seu. O seu, o seu, o teu. Eles ele varia. Não se davam o tratamento tu, não era... Então, não, davam. É o tu, né, que é o mais próximo, é o mais né? íntimo, o toi, né? O teu demonão. É, o teu demonão. Teu Fogo Foguinho. Cadelão, tinha não? Não, esse não, aí já... Cadelão só demonão. Agora, Rodrigues, por que demonão? Você não sabe por que demonão? Não tinha escuta no quarto na época, né? Não, mas... Vai lá saber por quê. Mas você, como escritor e um homem com imaginação, o que você presume que ele chame de demonão? Provavelmente era para evitar o nome, né? Ou seja, qualquer coisa meio que valia, mas ele devia aprontar muito, né? Ele... Sei. Derico, o que vem à mente quando fala, olha, o meu demonão, o que é? É uma coisa Não diga, que todo mundo já entendeu. Não, mas é bonito. Sobretudo o outro, como é que é o outro? Fogo Foguinho. Fogo Foguinho. Mas isso que é ele só no chega começo, com fogo, viu? E sai, chega com fogo, sai com foguinho. Sai, vai embora. É uma coisa... Vamos mostrar algumas fotos aqui no telão, por favor. Olha aí. Ontem mesmo... Isso aqui é cartas originais. Essas são originais. Aqui nós fizemos uma Estão nos ampliação Estados Unidos. para todo mundo poder ler. Ontem mesmo fiz amor do matrimônio, que era com a Imperatriz. Com a Imperatriz, com a Leopoldina. Com a Leopoldina. Ontem mesmo fiz amor do matrimônio, para que hoje, se me estiver melhor e com disposição, faça o nosso amor por devoção. Deste seu, aí botou um seu, olha aí, deste seu fiel amante, o demonão. Aí, Dom Pedro! Isso vai inspirar, inclusive, o Exalta Samba a fazer um samba chamado Demonão. Chegou o Demonão. Vem com o seu Mas demonão. o Demonão no pagode, hein? Mas o Demonão e o Fogo Foguinho é só no começo. Depois vai caindo. E ele vai chamando ela meio à ordem e vai imperador mesmo, entendeu? E É só o começo de namoro, né? Vamos ver, tem mais algum bilhete separado? Minha querida filha... já passou a ser filha. Ó, filha! Era outro... E minha amiga do coração. Eu tenho-te... Não precisava eu aí, claro, né? Eu estava... Tenho-te tanto amor... Ele escrevia meio... Bom, ele foi criado com o que havia de marginal no Rio de Janeiro. Ele frequentava... Não, ele teve bons professores, né? Teve. Só que é claro que os Não professores são mantidos. É. Mas o português na época também não era uma coisa muito regrada, né? Ele vai... mais ou menos. Tem o Camões, uns escritores assim, mas de segundo. Não. A ortografia. Eu tenho-te tanto amor que não sei até que ponto umas vezes me arrebata de prazer, outras de raiva. Eu conheço minhas esquisitices. Que hei de fazer? Paciência. O imperador... foda-se. Aí ele não escreveu. Não abaixava tanto o nível. Não. Tem mais alguma? Meu amor. Nesse dia, ele também... A incalculável disposição física e moral conquistou hoje para lhe ir aos cofres.
O demonão no sexo anal. Não é? Ó, Não, era onde ela guardava as joias, né? eu vou me permitir o duplo sentido da frase, né? Tanto faz. Ela podia Sim. guardar as joias No cofre. ou na caverna. Também. Vamos lá, ainda tem... Tá, então nós temos fotos do livro que nós vamos mostrar daqui a pouco. Que tipo de lenda ou mito existe em torno da Marquesa? Ou sobre a beleza, ou sobre a sua... Tem sobre o túmulo, espontaneidade? Qual é? aqui na Consolação. O problema é que é o seguinte, aqui em São Paulo, você tem ela como uma santa. Aqui em São Paulo, É engraçado São Paulo, isso. USP, a Existe uma capital? divisão. No Rio, ela era uma puta. Porque o romance dela com o Dom Pedro se deu no Rio. Então, existe essa relação com o carioca, né? O carioca acha que ela é, tipo, tentou arrancar a Uma Leopoldina. devassa. Uma devassa. E aqui em São Paulo, quando você vai pesquisar e tal, você tem um certo temor reverencial. E aí eu comecei a tentar entender como que funcionava isso. E como tem que essa funciona? história. Porque ela foi separada do marido, ela apanhava dele, ele tentou tomar guarda dos filhos dela. O Dom Pedro... O marido? O primeiro marido, Felício. E quando o Dom Pedro veio para São Paulo, em agosto de 22, ele veio com o irmão dela, que estava no Rio. E o irmão deve ter falado do problema que ela estava passando com o ex-marido, o ex-marido tentando tomar os filhos dela. E aí o Dom Pedro foi intervir. Que já era de natureza mulherengo, não era? Sim, a Leopoldina tem cartas dela para a irmã, bem antes da Marquesa de Santos aparecer na brincadeira, falando da infidelidade dele e etc. Mas aí pediu para intervir, ele... Ele interviu, aí E ele conheceu ela em conheceu? agosto de 22, parece que foi o começo do relacionamento deles, foi em agosto. Foi antes da proclamação da independência, 7 de setembro e tal. Já no mesmo dia, ele já mudou de imperador para demonão? Não tem muita tem a referência data. disso. A primeira carta dele que tem referência é no final de 22 para ela, onde ele já assina... Eu acho que ele assina como demonão, eu teria que ter... Eu não lembro desse tudo jeito. bem. Mas enfim, mas já é Tudo bem. pessoal. Eu vou passar Mandando a usar, vir porque pra- demonão Bom, né? é muito bom, né? Imagina o Péricles com um apelido desses. Ele é fuzileiro. Esse homenzão. Eu já estou pensando num adesivo para eu botar no meu carro. Demonão. Tá certo, tá certo. Não, agora, quando eu me refiro ao... Desculpa. Então, aí o que acontece? Eles começam a ter um relacionamento até 29, quando ela vem definitivamente banida por ele para São Paulo, porque ele tinha arrumado outra mulher. Então, Que era a Amélia de Leuchtenberg. Você, inclusive, conversou com uma amiga minha sobre ela, a Cláudia. Exatamente, exatamente. E então tem essa queda, né? Ela banida para São Paulo, aí aqui, de repente, ela vira uma boa mulher. Sim, mas a história Ela da casa. santa, como é que fica? Então, Tem tem duas milagre? versões. Primeiro, ela seria a Santa das Putas de São Paulo. E segundo... Lenda O urbana. Papa não reconhece, né? Não. Mas tem outra igreja, tem uma igreja dissidente da Católica que em 84 tentou canonizar ela. E conseguiu? Não se tem notícias Sério, não. disso, Vamos dar uma maneirada nisso, pessoal. E também tem das mulheres que vão lá para pedir marido, no túmulo dela na Consolação. O que? Não percam tempo, porque ela não casou. Ela casou. Ela voltou em 20... Sim, ela mas não com o Dom Pedro. Não, com o Dom Pedro não, mas depois ela teve um casamento aqui em São Paulo e foi muito feliz durante 20 e tantos anos. Teve 300 filhos com o Rafael Tobias de Aguiar. Sim, mas depois, tudo bem. Mas ela conseguiu. Ela trocou a chave do cofre. Provavelmente. Mas também tem uma lenda em torno da beleza dela e da falta de beleza da imperatriz, né? Que foi se perpetuando através do tempo. Mas parece que não é muito... Eu sei que a segunda mulher, a austríaca... Não, ela é bávara. Bávara, aliás, que na época era reino, né? A Bavária era reino, né? reino da Baviera. Baviera, aliás. Bom, era belíssima essa mulher. A Amélia Não sei como é que fica na reprodução aqui,
mas eu acho que a gente tem fotografia das três. Das três. Que estão aqui no livro. Vamos ver. Essa é a Amélia, do Crevedon. É uma mulher bonita. Esse penteado só favorece búfalo. Vamos mais. Essa é a Leopoldina. Esse é um retrato dela na... Ela não tem nada de horrorosa. Não, não tem. É que o problema é que o Dom Pedro mantinha todo mundo grávida. Era uma coisa de louco. Então, você não tinha tempo de desinchar, né? De uma grávida. Ou você estava inchado porque você estava grávida, ou você estava inchado porque você estava... Você sabe que o doutor Elzimar Coutinho, que é a favor do anticoncepcional, ele diz que é a solução para várias regiões, e não só isso, que ele pergunta sempre em congresso qual é, a não ser para engravidar, qual é a outra função que tem a menstruação. E aí ele explica que, através da história, as mulheres não menstruavam. Claro, porque não dava tempo. Um filho atrás do outro, atrás do outro, atrás do... Aliás, a nossa goleirinha aqui já deu quase que um exemplo disso, né? Que a mãe ficou grávida, depois, logo, o quê? Thaís, um ano depois, já ficou um ano grávida depois de eu novo. tava, não, um ano depois eu estava nascendo. Um mês e um não, dia. eu digo depois que você nasceu. Foram 3 anos de diferença. Ué, sabe? não tinha uma... Não, a minha primeira irmã nasceu. Então fala direito, menina. Eu fui a segunda, um ano, um mês e um tá dia certo. depois. Não, você foi a segunda logo a seguir. Exato. Então você vê que ele deixava todo mundo... Tanto que o Dom Pedro II, por um filho que ele teve com a Domitila, tinha meses de diferença. Só que esse filho morreu, o da Domitila. Vamos mais. A terceira Essa é ela. é a Marquesa. 27. 1827. É bonito. Você percebe que devia ser uma mulher bonita. Bonita, eu não sei. Mas eu não sei muito bem se amor tem a ver com beleza, né? O Príncipe Charles e a Camila Parker Bowles que o diga, né? Ele chegou a querer ser o Tampax. Pois é, você imagina, se o Dom Pedro fosse clonado o celular dele, porque a gente não ia ter carta, né? Assim. Imagina, só o cofre. Vamos ver fotografia dos filhos? Cadê? Tem mais, tem a sua coisa. Não, tem aqui, quem é? Essa é a última filha que ele teve com a Marquesa de Santos, a Isabel Maria, Condessa... Não, a Maria Isabel, a Condessa de Iguaçu. O que acontecia com essa filharada toda na época, considerada, enfim, que era bastarda do imperador? Ele reconheceu todas. Foi esse o grande problema dele. Porque todo mundo tinha amante. O problema foi ele colocar a amante quase no pedestal da imperatriz. Quer dizer, aí você cria um ruído, né? Quer dizer, você cria forças na corte que... Realmente é impressionante. Ele colocou a Domitila como dama de companhia da Leopoldina. Brincavam que era a primeira dama do imperador, né? Não da imperatriz. Direto. E o relacionamento dessas mulheres? Nesse caso, por exemplo, que ele leva para a corte... Não tem registro. O que tem registro com umas cartas da Leopoldina, mas não citando exatamente o nome da Marquesa, né? Falando das Pompadours e outras... Entendi. Dando a entender que... Mas também nada muito... Ela era muito austríaca, né? Agora, esses casamentos forçados e o amor é uma coisa que não dá para você analisar logicamente. Haja vista o príncipe Charles, que deixou de amar... A Lady Di, quer dizer, se a gente for pegar pela beleza, deve ser o contrário, né? E vai pegar a Camila algumas habilidades, como a duquesa de Windsor, né? Pela qual pois é, que não era o rei nenhuma abandonou beldade, o trono. Né? Muito pelo contrário, mas ela tinha certas habilidades que ela tinha passado pelos bordéis de Hong Kong, tinha segredos chineses. Não é que ela tinha passado, vamos dizer, trabalhando, mas morando. Enfim. Agora, o que é inegável, me parece, viu que frase safada, né? É inegável, parece, é que a mulher de Dom Pedro II era feiosa e manca. Isso daí a gente deve aos grandes artistas da época, que embelezavam muito o retrato, porque se levavam o retrato, né? Para mostrar como é que era a pretendente, né? E levam uma beleza. E me mostraram um retrato lindo
O Dom Pedro II chorava copiosamente. Dizem que quando ele viu ao vivo, lágrimas corriam E não eram de dos seus felicidade. olhos. Tinham até versinhos que corriam na época, que eu não me lembro de cabeça. Onde é que você encontrou essas cartas? Em Nova York. Fazendo o quê em Nova York? Estavam passeando. Estava passeando em Nova York, eu olhei para ele, não, Demonão? Elas foram estavam aonde vendidas lá? para um museu chamado... na verdade, é um complexo chamado Hispanic Society. E lá tem um museu, pinacoteca e tal, e estavam lá, perdidas desde 1800... nem eu e nem o curador conseguimos descobrir direito a data, mas foi entre 1898 e 1916 que elas devem ter aparecido lá. Quando é que apareceram lá? É. Olha, eu conversei aqui com Paulo Resutti, que também deu uma entrevista maravilhosa, Titília e o Demonão, pela Geração Editorial. Paulo, parabéns Obrigado. pelo livro. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.